nós temos que tomar algumas decisões que vão ser controversas, né? Que vão ser, às vezes, difíceis de serem tomadas, de ter uma liberdade de investimento e de desenvolvimento, de aonde couber usina nuclear, vai ser nuclear. Aonde não tiver jeito de ser nuclear e puder ter termoelétrica, vai ter que ter termoelétrica. Aonde tiver que ser hidrelétrica, pode ser hidrelétrica. Mas precisa da energia. Nós não temos opção. Nós não temos a opção. Ficou muito tempo sem investir, não só na parte de energia, né, mas em toda a parte de engenharia que a gente estava discutindo. O Brasil está devendo muito. Então vai ter que realmente todo mundo sentar, pôr a mão na cabeça e pensar, gente, se nós queremos estar na crista da onda do mundo, a gente vai ter que mudar de atitude. Claro que não precisa de ser uma coisa completamente sem regra, não é que agora pode tudo, não é a festa do caqui, mas a gente precisa de repensar. A Alemanha está fazendo isso. A Alemanha está reativando as nucleares, assim como a Suécia. A Suécia já está reativando faz tempo as nucleares deles, por uma razão também muito simples, né? Metade do ano lá é gelo. Como é que você gera energia num país que metade do ano é gelado? Né? É complicado, né? Você precisa de ter a energia lá. Leandra, você já falou um pouco pra gente aí do uso da bateria, né? Uhum. Quanto tempo ela dura e após o fim dessa bateria, da vida útil dela. Uhum. Já tem soluções viáveis para reciclagem ou reaproveitamento? Como que... Já tem estudos nisso? Olha, o Brasil ainda ele é novidade para o Brasil, né? É uma novidade, mas é uma coisa que precisa de ser repensado, não apenas a bateria. Né? A gente precisa de repensar carro, porque se você anda nas estradas do Brasil, ou mesmo aqui, você vai aqui na avenida ali, perimetral, né? Você tem os desmanches. Aquilo ali é material parado. Quando você tem, por exemplo, um modelo norte-americano em que você tem os desmanches, em que os carros são categorizados por tipo, tamanho, fabricante, procedência, etc. e tal. Então, vamos dizer que um carro tem uma perda total. Beleza, você tem uma perda total, você vai para o ferro velho. Então, esse carro aqui, vamos dizer aqui que é um BMW. É um carro que não é feito aqui, certo? Esse carro vem da Alemanha. Ótimo. Beleza. Então, eu coloco esse carro aqui na categoria sedã, importado, e ele fica ali por um determinado período de tempo. Por quê? Porque, eventualmente, alguma pessoa que tem um carro igual aquele, tem um problema, ou bate, ou acontece, ele tem aonde buscar a reposição da peça desse carro. Então, eu preciso do motor desse carro. O cara vai lá no ferro velho, eu quero um motor de tal modelo de carro. Ele vai lá, pega o motor e leva embora. E aí ele recondiciona e trata o carro que ele estava lá no comércio resolvendo. Após um certo tempo, esses carros eles tiram o acabamento, tiram as peças, as rodas, por exemplo, que dá para fazer uso ainda, e depois eles colocam naquelas máquinas de triturar o carro. E aí, na hora que eles trituram o carro, eles jogam aquele scrap, né? Eles jogam aquilo ali para ser derretido novamente, e aí ele vira portão, ele vira corrimão, ele vira um monte de coisa que é útil ainda para a sociedade, aquele reuso desse material. Então, isso ele tem que ser feito tanto para o carro a combustão como o carro elétrico. Né? Então, é aquela coisa, né? A gente... Né, o Brasil, infelizmente, ele tem alguns pecados. Né? É um país maravilhoso, né? Mas a gente não resolve alguns problemas, como, por exemplo, a educação, mas a gente quer fabricar avião. Mas para fabricar avião, você precisa de ter educação. Né? Então, a gente precisa de falar em reciclagem, mas a gente não pode esquecer do carro a combustão, porque ele está aí, existe, não está sendo reciclado. Né? E é uma preocupação, vamos dizer assim, um pouco, eu diria que hipócrita, de você ficar preocupando com a bateria do carro elétrico, sendo que, de fato, você em matéria de automóvel, você não está reciclando nada. Com né? certeza. Né? Então...
Como que a infraestrutura de recarga, ela influencia no sucesso dessas tecnologias? E quais são os desafios da engenharia nesse aspecto? Então, agora que a coisa vai ficar interessante. Agora que o negócio vai ficar interessante. Pelo seguinte, a gente já comentou a respeito da tecnologia desses carros, da tecnologia autônoma desses carros, né? Então, ele faz a conexão para você receber a informação. Então, você está dirigindo o carro, né? Eu estou aqui na Fernão Dias, perto de Oliveira. Na minha frente tem trânsito, para trás não tem, ou então o contrário, e estou a tantos quilômetros por hora. Muito bem. Isso é sinal de uma coisa, que você está recebendo dados. Mas é sinal de que você também está transmitindo dados. Não pode esquecer desse detalhe. Pergunta: para onde que esses dados estão indo? Ele está indo para um data center. E data center é uma coisa absurda. Eu vou dar para vocês um número, né? Uma visão panorâmica. Eu fui no data center de um banco em São Paulo. É o data center de backup desse banco. Um data center, ele tem uma questão principal de construir um data center, é que o consumo de energia e a energia dele é absurdo. É absurdo. Por quê? Porque o data center, ele tem que ser muito bem refrigerado. Porque você tem os processadores e agora as GPUs, que têm um consumo elétrico muito grande, e elas funcionam basicamente a 100%, ou seja, aqueles chips esquentam muito. Esse data center, o ar-condicionado dele é por chiller, que é o que normalmente se usa, no caso do Brasil, que é um condensador imerso em água, numa piscina. E a água ali, ela evapora e refrigera o equipamento, e o ar-condicionado joga um ar bem gelado lá para os computadores não superaquecerem. Ele evapora 120 mil litros de água todo dia. O backup dele, o grupo gerador, é um motor marítimo de 16 cilindros. Se não me engano, era 80.0 o motor. Era de 80 litros o motor. O radiador dele, 3 por 3 metros de altura. Né? A área dele, 9 metros de radiador. Grupo gerador esse data center tem 7. Então, é muita energia que um data center consome. Bom, o que a gente precisa de fazer? O desafio, além de ter essa estrutura espalhada, diversificada na malha para a recarga dos carros, se o Brasil quiser andar na crista da onda, vai ter que ter uma política de energia absurda e rápida. Muito rápida. Porque eu vou dar uma outra... pode procurar no Google, né? Um data center que a xAI, que é vinculado ao X, né? Que é a IA do Grok, eles construíram no Tennessee um data center. Eles pegaram uma unidade desocupada que era da Electrolux e fizeram um data center nessa unidade. Num primeiro momento, 100 mil GPUs. 100 mil placas NVIDIA trabalhando em paralelo. No segundo momento, foi para 200 mil placas de vídeo. Esse data center consome a energia de uma cidade de 2 milhões de habitantes. É tanta energia que a malha, que a rede, não consegue alimentar essa energia num ponto só. Você vai fritar a rede se você for alimentar
esse patamar de energia em um ponto só. A rede não aguenta entregar, a menos que você reforme a rede inteira. Para completar, do outro, eles atravessaram a fronteira do estado. E eles devem estar para entregar agora a Colossus 2, que tem 1 milhão de GPUs funcionando. Qual que foi a solução energética que eles pensaram? Eles foram na Europa, pegaram uma usina termoelétrica que estava desativada e trouxeram as 7 turbinas e colocaram para funcionar em loco. Ou seja, no meio dos dois data centers, eles têm uma usina termoelétrica só para eles. Assustador é o seguinte, que a Colossus 1 ela foi construída em 122 dias, 4 meses. Então, como é que o Brasil vai se posicionar nessa questão? Nós estamos entrando numa era agora que é o seguinte, que está se falando muito aí em soberania, né? Temos um problema de soberania para resolver. Por quê? Se você tem um data center que recebe os dados da sua população, aonde que ela vai, o que ela faz, fora do Brasil, você tem um problema de soberania. O Tesla, ele é fabricado em alguns países. Eu acho que ele é feito Estados Unidos, Alemanha e China. Eu não sei se ele é feito em outros lugares. Realmente isso aí me falha. Mas os data centers são nos Estados Unidos. O Tesla que é feito na China, ele não pode ir em todos os lugares, em qualquer lugar que ele quer. Ele não pode ir em instalações militares. Ele não pode ir em instalações do governo. Que seja tribunais. Por quê? Porque você não consegue garantir que quando você desligou a chave do seu carro, que as câmeras não pararam de gravar. E aí você vê a movimentação de tudo. Sim, treinamento. Tudo. Você vê a movimentação de tudo. Então, a pergunta é, veja, isso é uma implicação que a gente já tinha que estar tendo essa discussão há décadas, né? Quando começou a aparecer essa tecnologia, nós temos que, já tinha que ter um grupo de estudo, alguma coisa, para poder já propor uma solução. A solução que eu vejo para o Brasil, inclusive, eu estive no Inatel recentemente, justamente falando sobre IA, inteligência artificial. Existe uma iniciativa, sim, do governo para fomentar, mas, no meu entendimento, ela está muito longe de ser suficiente, porque saiu uma resolução normativa, não sei, para ter algum benefício fiscal para a instalação de data centers no Brasil. Pois muito bem. Sem a energia, do que adianta essa resolução? Nós precisamos de ter também um fomento, um estímulo ao setor energético, mas não é daqui para ali não, é um senhor estímulo. Porque está acontecendo o seguinte, a preferência para instalação de data centers é em países gelados. Porque num país gelado, você pega um data center, enfia numa montanha de pedra, aperta, acopla todo o chassi metálico nas rochas, que a própria rocha gelada vai drenando o calor gerado, ajuda a refrigerar. Diminui o consumo energético. Um país que tem esse tipo de data center é a Islândia. É um país de acesso muito restrito, vai pouca gente. É um país gelado, é um país fácil de você controlar e tem data centers estratégicos ali. A OpenAI, que é a do ChatGPT, anunciou ontem ou anteontem que vai construir um mega data center na Argentina. Na Argentina tem a Patagônia gelada. Então, nós temos que mudar a nossa percepção em relação a essa questão de tecnologia e como é que o país vai se posicionar daqui para frente. A solução
que eu acho, para poder competir com a Islândia, com a Argentina, com o Canadá, com sei lá quem, é de uma forma perene, para sempre, ter uma baixa de imposto. Porque senão, o data center ele vai olhar para o Brasil, que é um país que é bem mais quente do que esses países, e vai ver que eu vou ter um gasto de energia muito acima do que eu teria na Argentina, no Chile, né, no Canadá, sei lá onde, ou na Rússia, por exemplo, que eu vou ter uma economia muito grande em energia. Entendeu? Então, nós estamos aqui numa situação entre a cruz e a caldeirinha. Acho que é o TikTok que anunciou que ia fazer um data center no Brasil, não é isso? Eu acho que sim. Acho que foi. Eu acho que sim. Realmente. É. Vamos falar um pouquinho de mercado, futuro e inovação. Sim. Quais países estão mais avançados no desenvolvimento e uso de carros elétricos? Esse é fácil. Esse é fácil. China. Sem dúvida. Dominou o mundo, né? A China, eu vou te dizer que uma empresa que a gente tem que admirar é a BYD. Todas as outras chinesas são dignas de serem admiradas, e todas elas seguiram mais ou menos o parâmetro da BYD. Eles começaram a fazer carro depois de 2000. Fantástico. Olha a vontade que esse povo tem de fazer acontecer. Na verdade, a China tem um planejamento já há décadas. Tanto é que o planejamento dela já é para 2050, né? Então, exatamente. Assim, tudo que ela está fazendo hoje já é para ter resultado lá. Então, o que está colhendo agora já foi planejado lá atrás. Exatamente. Né? Exatamente. Eu diria para você que os Estados Unidos está muito avançado, eles estão muito bem nessa área. Mas, na minha opinião, a China está mais. Apesar de que a China ela tem um problema que vai acontecer agora. Está se prevendo uma quebra grande de fabricantes de automóveis elétricos na China. Mas calma. É suportável. Calma, que não é bem o que a gente imagina. Porque a China, a gente não faz ideia do tamanho que aquele negócio é. Você sabe quantos fabricantes de carros elétricos tem na China? 129. A maioria vai quebrar. Faz parte do processo. Essas grandes vão continuar. As grandes vão continuar, não precisa de ter dúvida. As menores, eu acho que aquelas que fabricam carros muito especiais, aqueles modelos de encomenda, super, ultra, esses também vão ficar. Mas eles estão com uma produção que supera a demanda de mercado. Então, o que tenho visto é que vai ter essa questão. Mas é um problema que eu vejo que a China tem plenas condições de... Na verdade, o governo já anteviu isso e já, para poder, de repente, socorrer se preciso for. Exatamente. É muito fora da curva. Muito fora da curva. A paciência oriental ela é impressionante. Ela é impressionante. E aconteceu com a China o que eu falei, né? Foi devagarinho. Você comprava quinquilharia da China décadas atrás, né? Isso aí é chinês. Olha aqui o celular. Você lembra aqueles celularzinhos que a gente comprava, né? Isso aqui é um chinesinho que eu comprei e tal. Beleza. Começou assim. Mas olha como é que eles estão hoje. Olha que produtos que eles estão vendendo. Um senhor produto. Né? Um senhor produto. E o Brasil? Como que o Brasil se posiciona nesse cenário? Temos condições de acompanhar essa transição? Olha, eu vou dizer, a gente já até discutiu um pouco, né? Já entramos nesse assunto sem querer. O Brasil, na minha opinião, é um país privilegiado. É um país privilegiado, a gente sabe disso, a gente tem consciência disso. A gente tem uma capacidade tecnológica que não é fácil de ter. Um país que produz o que produz. Se a gente for parar para pensar, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condição de, se quiser, fazer muito pouco comércio ou quase nenhum com o mundo inteiro, porque a gente não vai passar fome, a gente pode produzir aqui o calhambeque que for, mas a gente não fica sem carro, né? A gente, roupa, a gente também tem condição.
E o brasileiro ele tem o lado da facilidade em buscar soluções aonde muita gente não vê. Quando eu estava na faculdade, um amigo meu, a gente estava começando aquela fase de estágios, né? Um amigo meu foi trabalhar numa automotiva. E foi uma mangueira lá rompeu. Uma mangueira de, não sei o que, óleo, algum líquido lá. E aí ele parou a máquina e chamaram ele. Nossa, pifou a mangueira aqui, rebentou, nós vamos ter que dar um jeito aqui. Tá, pega a outra lá. Mas por que pega a outra? Não, porque o fulano lá, o alemão, não pediu para pegar a outra. Puta, mas vai chegar daqui a 3 dias só. Ele foi lá e deu um jeito de remendar. Que é uma coisa que um alemão jamais pensa. É fora da possibilidade de raciocínio de um alemão de improvisar alguma coisa, né? O brasileiro tem esse jeito. E a gente tem plena capacidade intelectual, de engenharia e de produção de acompanhar essa tecnologia, essa evolução. A gente precisa de mudar, na minha opinião, a atitude. A nossa atitude é que tem que mudar. E isso tem que mudar. Evolução sempre, né? Sempre. Quais são os principais custos de produção que ainda limitam a popularização dos veículos elétricos? É o processo em si. Eu diria que o fato de poucos lugares, ou na verdade apenas a China, tem a capacidade de minerar, ou seja, existe a terra rara na China e existe a terra rara no Brasil. São coisas distintas. Qual que é a diferença? A diferença é que a China já está minerando. O Brasil nem começou. Foi descoberto um depósito imenso de terra rara na Suécia. Mas fica lá na Lapônia, lá em cima. E eles já estão em andamento para fazer a implantação da mineração de terras raras na Lapônia para fornecer para a Europa. Perspectiva, 15 anos. Esse é um custo. Os chineses, eu diria que eles dominam as baterias. Eu acho que mesmo um carro ocidental, ele usa bateria chinesa. Aliás, um carro a combustão ocidental, toda aquela eletrônica é chinesa. Então, o que acontece? Na Europa, os fabricantes, né, o Porsche, o Mercedes, o BMW, os franceses, o Renault e tal, que investiram muito pesado em carro elétrico, estão dando um passo atrás. Porque eles perderam muito dinheiro e perceberam que, de qualquer forma, eles precisam de importar componentes chineses. Então, eles estão entre a cruz e a caldeirinha. Esse é um custo que eu não sei como que vai ser feito agora. Porque, na verdade, para você entregar a terra rara, refinada, processada, pronta para ser feita na bateria, isso vai levar coisa de década para você fazer todo esse ciclo perfeitamente. O sul de Minas, que nós estamos aqui, né, em Pouso Alegre, é super privilegiado porque acharam um depósito aqui em Caldas, né? E olha o nome do estado, Minas Gerais, né? Então, nós estamos num estado que recurso mineral aqui não falta. Então, acho que vai ter mais depósito aí. É questão de descobrir. Mas isso vai ser um benefício para a região, para o estado todo, para o Brasil todo, né? Mas isso leva um tempo que, até o momento, os fabricantes convencionais, eu não sei se eles dispõem. Então, a gente precisa de realmente acelerar. Porque tem gente construindo um data center aí imenso em 120 dias. A próxima pergunta é exatamente essa. A engenharia nacional está preparada para trabalhar com essa nova tecnologia? Tá sim. Nós temos a capacidade.